Todos eles têm uma dor e todos eles focam em conseguir quebrar essas barreiras comerciais aí que o mercado impõe. A gente tem gatilhos hoje muito pensados na preparação deste público, né, que é você realmente passar a prova social de que você é necessário, comprovar e justificar essa sua excelência no mercado. Ele vai entrar em um condomínio e ele vai ser o gestor daquilo, desde a parte de segurança, que é extremamente importante, a parte de salubridade, manutenções importantes, a parte de valorização do imóvel. Então, ele é uma pessoa que ele tem que ter um know-how, ele tem que ter um conhecimento. Estamos de volta. No programa de hoje estamos falando sobre imagem profissional do síndico, a importância do marketing pessoal. O primeiro bloco foi extraordinário. Se você não assistiu, entra na descrição, clica e assiste. Se você assistiu, bora comigo pro segundo. Estamos hoje com Renato Retz e Felipe Caires. Bom, Fê, vou começar com você essa segunda parte aqui, a gente começou com o Rei a primeira. Vou fazer uma explanação rapidamente. Terminei falando que as pessoas muitas vezes erram por querer vender na consciência e não no inconsciente. As pessoas decidem pela emoção, pelo inconsciente, e depois tentam racionalizar suas decisões, justificar elas. E isso foi descoberto primeiro pela neurociência, né? E depois foi em várias outras coisa científica, e depois foi criado o neuromarketing, que é mais recente, uns 20 anos para cá. E aí foi descoberto que hoje a questão do inconsciente chama-se de novo inconsciente, porque lá atrás a gente teve o Freud sendo o primeiro médico a falar sobre inconsciente, embora alguns filósofos anteriores... referência sobre isso. Alguns filósofos já falavam sobre isso, mas eram filósofos, e aí entrou E ele falou muito bem da importância do inconsciente, mas ele deixou muito restrito a questões de traumas, de problemas, de coisas nesse sentido. Sendo que já está agora aprovado um upgrade na versão aí de Freud, que é a questão do inconsciente, é muito mais do que isso. Tem essa parte também que Freud falava, mas é muito mais do que isso. Tem algumas coisas que são processadas no inconsciente, porque nosso cérebro consciente não daria conta de processar tanta informação, e aí criou atalhos, né? E esses atalhos a gente chama, para acioná-los, né? Esses atalhos, para acioná-los, a gente chama de alguns gatilhos mentais. Gatilhos mentais. Bom, fiz toda a introdução para você falar um pouquinho dessa importância dos gatilhos mentais, como que a gente trabalha. Você é uma pessoa que toca aqui junto com a gente a questão principalmente de comercial e marketing, então você também tem uma formação sobre isso. Eu queria que você falasse um pouquinho. É muito importante. Eu acho que um pouco mais de 20 anos, acho que uns 30, 40 anos, era buscado realmente referências e esses gatilhos, que na época não eram chamados de gatilhos, entendeu? Era chamado de atalhos mesmo, para a gente conseguir chegar em alguns objetivos. E o objetivo era sempre muito traçado, né, tanto dos filósofos, cientistas e das grandes empresas e corporações, muito focado na dor. Então já era de uma forma bem consciente ali do que eu preciso e onde eu preciso chegar. Então foram testando o que funcionava e o que não funcionava. Criou uma tabela atualmente que a gente tem dos gatilhos mentais, né? E tem os mais utilizados, né? Eu vou apresentar 15 na imersão, hein? 15, né? Já são muitos, provavelmente os mais utilizados, principalmente aqui no Brasil, porque funciona de uma maneira e uma cultura totalmente diferente, né? Essa entrega. Então, há muito tempo atrás, vinha-se testando o que funciona e o que não funciona. E aí tivemos um boom da neurociência, do neuromarketing, da neurovendas, que são coisas diferentes, né? Tudo focado ali na parte neuro, realmente, na ciência avançada, né, para o seu business, mas também muito focada na conversão de oportunidade em negócio, né? Por isso, neurovendas se tornou um grande case e tem diversos estudos e diversos cursos e especializações que estão disponíveis no mercado para que você consiga avançar e destravar isso. Porque você faz para destravar e entender a importância e utilizar no seu dia a dia. Recentemente eu fiz uma pós-graduação em neuromarketing em neurovendas. E é muito focado em experiência do consumo do cliente. Então, para a Gabor, como isso é importante?
Por quê? A gente lida com síndicos profissionais, a gente lida com síndicos orgânicos, zeladores, né? Com gerentes de condomínio, no geral assistentes de condomínios, gestores no geral de administradora, seguradoras e tudo mais. São pessoas que estão ali dentro deste meio e deste mercado, entendeu? Fazendo com que a engrenagem rode. Todos eles têm uma dor, certo? Todos eles têm uma dor e todos eles focam em conseguir quebrar o quanto antes essas barreiras comerciais aí que o mercado impõe. A gente tem gatilhos hoje muito pensados na preparação deste público, né, que é você realmente passar a prova social de que você é necessário, comprovar e justificar essa sua excelência no mercado. A gente tem também gatilhos que fazem a gente fidelizar essa galera que já está dentro ali do nosso guarda-chuva. E a gente tem um momento ali que é de passar reciprocidade para esse público. O gatilho da reciprocidade hoje é um dos que mais funcionam, tá? É um dos que mais revertem e convertem, porque ele é sincero e ele parece muito honesto. Muitas pessoas utilizam de uma forma não tão honesta esse gatilho da reciprocidade, tá? Aliás, existe... o conhecimento te permite você agir de maneira ética, mas de você agir de maneira antiética, manipulativa. Errônea, existe muita gente que usa isso. Você utiliza desses gatilhos realmente para fazer com que alguém não é tão estabelecido e não tão atualizado que caia exatamente nessas firulas aí comerciais, acabe caindo em contratos aí leoninos e não conseguindo se livrar deles. Então, assim, é utilizado muito para o bem, é muito bacana, é uma forma de expansão de alta performance, né, principalmente para o ramo de marketing, de vendas, né, para a parte de business no geral, mas também é utilizado para muitas outras coisas, inclusive até para crimes, né, estelionatário e tudo mais. Os golpes telefônicos. Os golpes telefônicos é cheio de gatilho. É cheio de gatilho. E eles são estudiosos, são bons, eles se atualizam o tempo inteiro. São bandidos antiéticos, mas são bons no que fazem. Da mesma forma que eu levanto a bandeira de que as pessoas devem se atualizar, que as pessoas devem aprender sobre isso realmente para aplicar dentro da sua empresa, dentro do seu pequeno negócio que acabou de iniciar, porque nas redes sociais as pessoas trabalham com gatilho ativo o tempo inteiro e bem agressivos. A gente tem que saber também o momento de regredir um pouquinho ali para trás, entendeu? Realmente colocar as coisas para funcionarem, fazer com que o mercado e esses clientes enxerguem de que não é somente marketing, porque somente marketing é muito pesado e exaustivo. Tem que ter uma entrega, tem que ter um conteúdo e normalmente andam em paralelo. É difícil você fazer essa entrega vendendo o tempo inteiro, porque senão eu vou parecer um pilantra aqui, vendendo o tempo inteiro. Se você só vende, você não entrega. Se você só vende, você não entrega. E quem se comunica com todo mundo, não vende para todo mundo. Então você tem que... O gatilho, ele te ensina também qual é seu público, qual é o seu mercado, onde você entra, entendeu? E onde não faz sentido para você. Era dos nichos também. Isso também é muito importante. Fê, e o síndico nisso? O síndico, como todo mundo já sabe, ele tem que, quando ele entra no mercado, ele tem que entender qual é o perfil de condomínio para ele. Não adianta ele sair atirando, eu vou pegar uma implantação, eu vou pegar um CDHU, eu vou pegar um AAA e eu vou pegar um prédio antigo no centro. São prédios totalmente... Gostei da pronúncia, hein? Obrigado. São totalmente diferentes os perfis e a pessoa tem que ter expertises diferentes, know-how diferente, experiências diferentes. E para se comunicar, a roupa dele vai ter que ser diferente, a oratória vai ter que ser diferente e a expressão corporal totalmente diferente. Então não tem como um síndico, um profissional, atuar dessa maneira. Então ao entrar, ele tem que escolher o nicho que ele vai atuar. Então vamos supor que ele escolha o AAA, alguma coisa assim. Então ele vai, aí sim, se importar com a roupa que ele está usando, sim, mais, porque é um público mais exigente, é um público AA. Se, por exemplo, ele optasse por pegar um CDHU, que é um público com uma capacidade econômica mais baixa, obviamente ele não vai ficar indo com roupas extravagantes, ele vai falar com linguajar mais simples, não utilizar tanto, por exemplo, que a gente brinca que o advogado fala advoguês, ele não vai ficar com palavras jurídicas, termos jurídicos. A importância da comunicação é, eu, comunicador, a culpa é minha se você que está me escutando não me entende. Eu tenho que fazer de uma forma clara para que você possa entender. Nunca é o ouvinte o culpado, é sempre quem é o comunicador. Queria que você falasse da sua percepção sobre o gatilho da autoridade por parte do síndico. O síndico, ele vai entrar em um condomínio e ele vai ser o gestor daquilo. Ele vai ser a pessoa que vai resolver os problemas, desde a parte de segurança,
que é extremamente importante. Vivemos em São Paulo, em 2025, temos problema de segurança. A parte de salubridade, então você vai cuidar de manutenções importantes, a parte de valorização do imóvel. Então, ele é uma pessoa que ele tem que ter um know-how, ele tem que ter um conhecimento. E para que as pessoas também te sigam. Se você é um líder, eu não vou seguir um líder vazio, um líder que não sabe nada. Então, para o síndico, o gatilho de você ser eu esqueci a palavra, autoridade, é extremamente importante. Porque se você é uma autoridade, as pessoas vão buscar. Então, como que se faz isso? Porque você é autoridade, você tem o know-how. Mas para isso você, tem que se portar como, agir, falar, se vestir, mas principalmente ter o conteúdo. Então, quem muito sabe, fala pouco, valoriza as palavras. Quem chega muito, se explica demais, fala demais, tá errado, não tem conteúdo. Então, a postura do síndico, desde o início, ele tem que ter, ele tá lá para trabalhar. Ele não tá lá para ficar fazendo amigos. Ele não tá lá para agradar 100% da massa condominial. Ele tá lá para trabalhar para toda a massa condominial, para que as soluções que ele tome sejam a melhor para todos, e não individual. E com isso ele já vai passando autoridade. E aquela pessoa que está sempre trazendo novidades, trazendo inovações tanto na parte de legislação quanto na parte de tecnologia, o pessoal vai entendendo. Leva-se tempo para você se tornar autoridade. Não é do dia para a noite. Já deixou seu like? Ainda não? Deixa seu like, deixa seu comentário, compartilhe. Vamos disseminar informação de qualidade. E estamos também nas principais plataformas de podcast com todos os programas e com extra exclusivo para quem está nas plataformas de podcast e no Instagram da Conde TV, contando cases dos nossos convidados. E eu tenho um case bem especial para vocês, que vai ser bem interessante. Então vai lá para o Instagram e vai lá para as plataformas de podcast. Sobre a autoridade, Fê, eu acredito que a gente hoje conseguiu criar, como o Gabor, como o Grupo Gabor, uma autoridade no mercado, e isso nos abre muitas portas, né? Então, todo projeto novo que a gente lança, por exemplo, a gente consegue captar clientes. Então, o exemplo é a imersão. Não teve a primeira turma, e a gente conseguiu, obviamente, ter uma turma completa. É um projeto novo. Sim. A gente está lançando um outro projeto de IA que daqui a pouco a gente vai lançar para o mercado. A gente já tem parceiros que, se vocês estão falando que vai ser bom, vai ser bom. Então, a importância de ser visto como autoridade, gatilho da autoridade e gatilho da confiança, acho que são dois gatilhos aqui que... Os gatilhos se conversam, né? A gente tem gente que fala que existe 30 gatilhos, tem especialista que fala que na verdade são só 4 e aí os outros são derivados desses. Isso, existem os pilares, mas de qualquer forma, a importância da Gabor de ter esses gatilhos, esses dois de autoridade e segurança, e como usá-los a seu favor. E deixando já minha participação clara, eu acredito que o gatilho da autoridade é o principal gatilho que você pode ter para empresa e pessoa, porque isso te garante sempre um lugar ao sol, te garante sempre uma empregabilidade, te garante sempre um cliente, te garante sempre uma parceria. Diga, Felipe. O pioneirismo, ele te leva a essa crença de autoridade, né? Quando você começa antes. Normalmente as pessoas não querem saber quem começou melhor. As pessoas querem saber quem começou antes, né? E eu vejo o case de sucesso da Gabor muito por este pioneirismo, mas muito alinhado à credibilidade, à entrega e ao resultado. Porque a gente entrou no subconsciente de muitas pessoas no mercado, né? A gente está falando de 1.000 a 1.400 novos alunos que se formam anualmente na Gabor. Então, de certa forma, a gente está direcionando o mercado de como as coisas devem acontecer, a maneira correta de se fazer. E a gente não usa isso somente ao favor da Gabor, em detrimento dos demais produtos, dos demais serviços que a gente vem lançando, mas sim para o mercado, para eles lançarem isso da maneira correta para o mercado, porque a gente sabe que atualmente é um mercado bem complicado, né? A questão de ética bate muito o tempo inteiro. Então, ao mesmo tempo que a gente é um case, a gente tem que tomar cuidado redobrado sobre qualquer outra empresa que esteja acontecendo agora e crescendo e brilhando, sabe? E fazendo um crescimento exponencialmente assim perceptível na vida de quem está dentro desse segmento. A gente tem que tomar cuidado redobrado para a gente não perder exatamente essa família cultuada aqui dentro, que são os clientes que entram aqui dentro. A gente
Que, aliás, é um outro gatilho, que é do gatilho do pertencimento. Do pertencimento. Todos pertencem e todos podem dar a sua opinião, todos podem levantar ali uma sugestão, sempre construtivos, entendeu? Porque entendem que realmente essa credibilidade, entendeu? Que a gente tem veio do pioneirismo há 15 anos atrás, em buscar realmente transformar o mercado condominial e trazer com que a maioria dos síndicos formados aqui na Gabor tenham conteúdo de qualidade, não um conteúdo estratégico que vai levar o grupo a determinado lugar. A gente foi levado a determinado lugar por conta da excelência, por conta da credibilidade, da ética. Hoje, pra gente, é muito difícil falar sim. A gente diz muito não do que sim. Entendeu? Porque é muito focado realmente nessa segurança, nessa estratégia. É uma estratégia também manter isso. Isso tudo é estratégia. É uma estratégia também se manter. A gente poderia se atualizar e agir igual a empresa Y ou a empresa Z, que está crescendo em 3 anos muito, entendeu? Mas não é o nosso case inicial. Então, acho que a gente ser fiel do começo ao fim, entendeu? A gente ser honesto, coerente, a gente faz sentido do começo ao fim, entendeu? Então é esse cuidado que a gente tem aqui dentro que faz com que a gente se torne cada vez maior, entendeu? E a gente realmente sabe muito bem a quem se atrelar, e toma muito cuidado a quem e como se atrelar a determinadas coisas. Então quando eu digo que é muito mais difícil a gente falar sim, é por cuidado e respaldo de saber onde a gente está entrando e o que a gente está fazendo com o mercado. Não, e o Fê falou para mim uma coisa que é crucial, que é a questão de você ser honesto, sincero e ter um objetivo, né? Porque se você usar esses gatilhos todos que a gente apresentou aqui e outros, você vai conseguir vender, você vai conseguir expandir, mas com qual verdade, com qual entrega? E aí chega uma hora que você pode mentir para todos o tempo todo. Tem uma frase assim, agora me confundi, mas você não consegue enganar o tempo todo a todos. Então vai chegar uma hora que... O gatilho não vai ter mais credibilidade. A gente já viu tantas empresas aí que fizeram assim e depois assim, né? No nosso segmento também. E muito síndico também. Então o cara em 6 meses, 1 ano, consegue pegar 30 condomínios. Porque o cara vende muito bem. E na apresentação é um show, não é o melhor que vai ser contratado. Em 5, 10 minutos, não dá para ter muito conhecimento. Queria que você fizesse um paralelo, Rê, dessa importância de, por exemplo, numa apresentação, de você saber se vender, acionar esses gatilhos, ter lá 5, 10, 15 minutos numa assembleia e ser uma apresentação muito boa para ser escolhido, versus a verdade. Porque tem muita gente, e eu recebi outro dia um telefonema de um amigo nosso, pessoal, não vou falar o nome, que ele falou, putz, você sabe, no condomínio tal, o cara foi eleito prometendo que ia vir no condomínio todos os dias e a gente sabe que ele não vai nunca nos condomínios. Quando você tem apenas 5 minutos, já vi condomínio que duram 3 minutos, ou até 10. Se você é um cara que tem realmente conhecimento, um cara técnico, e você quer mostrar para eles o que você sabe, você vai mostrar um plano de trabalho, tudo que você pretende fazer, você não vai ter tempo para isso. Em 5 minutinhos, infelizmente, sabe quem ganha? O cara que se vende melhor. E, infelizmente, é o cara que está mentindo mais. Então, eu já vi muito síndico chegar e falar, porque eu vou abaixar o condomínio de vocês. Cara, você não olhou nem as finanças dos caras. Você não sabe se dá para baixar. Como que você está prometendo? E, infelizmente, os moradores ainda não entenderam. Quando eles entenderem, eles vão dar um tempo maior e não vão deixar aberto. Eles vão abrir o tempo e vão fazer perguntas. Não vai ter mais a apresentação. Então, infelizmente, uma pessoa hoje que tem muito conhecimento, mas não sabe se vender, ela não vai conseguir entrar. Então, o que essa pessoa precisa? Ela precisa aprender a se vender. Ela tem que entender que para ela poder mostrar o trabalho dela, são aqueles 10 minutos onde ela vai se apresentar. Então, ela tem que entender gestos, ela tem que entender roupa, postura, como falar com a assembleia, fazer contato visual e, principalmente, o quê? Se bem que tem estudos que mostram que 70% do que a pessoa entende são dos seus gestos. Apenas 7% é do conteúdo real do que você está falando. Isso mostra a importância de você saber se vender e não do que você está falando. 7% de conteúdo e todo o resto é o que vai realmente te fazer entrar. Então, assim, o síndico escolheu uma profissão que ele vai ter que falar para público para o resto da vida. É em assembleia durante o mandato, é em assembleia para ser reeleito, mas principalmente para entrar.
Então ele tem que entender que ele tem que estar sempre evoluindo e entendendo oratória, parte de gatilhos, toda essa parte de presença, posicionamento, roupa. Isso para um síndico é uma das coisas mais importantes. Mas não adianta entrar e não ter o conteúdo e não fazer um bom trabalho. Foi o que o Ricardo mencionou. O pessoal do mercado brinca que é o voo de galinha, aquele cara que levanta e já cai na hora, não segue. Então é extremamente importante o saber se vender. Por isso que esse curso, que já começou, hoje é sexta, ele começou ontem, é tão importante para o mercado. São essas pessoas que já têm o conhecimento que vão realmente entender. Infelizmente, hoje no nosso mercado, depois da mídia bater tanto, ganha 15 mil em casa sem fazer nada, tem muito aventureiro. E, infelizmente, esses aventureiros não têm o conteúdo, mas eles se vendem bem. Então, eles estão entrando e o pessoal de verdade, que é o profissional, perdeu, assim, para esses aventureiros por não saber se vender. A partir do momento que o síndico entender que se eu souber me vender, eu vou poder trabalhar, acabou o problema do síndico. Eu tenho uma pergunta pessoal para te fazer, mas eu vou fazer só no extra. Maravilha. Você que está aqui no YouTube, vai lá para o Instagram, vai lá para as plataformas de podcast para ouvir essa resposta dessa pergunta que eu vou fazer para ele, que é interessante. E cases meu e cases do Felipe. Mas agora eu quero ouvir a opinião do Demetrios Makedenopoulos, o olhar do síndico. Olho na tela. Como o síndico pode construir uma imagem forte e profissional? A imagem do síndico não nasce na crise, ela começa no cotidiano, com postura, presença e constância. Quer ser visto como profissional? Então haja como tal. Isso quer dizer ser acessível nos canais e horários corretos, aqueles estipulados em assembleia, mantendo seus limites, ter firmeza nas decisões, mas com escuta ativa, comunicar-se com clareza, sem arrogância, sempre com equilíbrio e respeito. Confiança não se finge, se comprova. E ela vem de atitudes concretas, responder com objetividade, ter postura compatível com o cargo, dominar os assuntos do condomínio e, principalmente, cumprir o que promete. Aquela velha frase, vou verificar e te retorno, só tem valor se vier seguida de resposta. Sumir após uma promessa dessas é um tiro na sua reputação. Cada detalhe conta. Pontualidade, organização, registro, prevenção de problemas e muito mais. O condomínio é a sua vitrine. E vai um alerta aqui, tudo se comunica. O WhatsApp não é privado, a portaria pode se tornar um ponto de fofoca e a assembleia é palco. E você é o centro das atenções. Sua imagem está em cada e-mail enviado, cada resposta dada no WhatsApp e como você lida com a pressão do dia a dia. Construa essa imagem com consistência, verdade e inteligência emocional. Não é sobre parecer importante, é sobre ser indispensável. Vejo você no próximo programa. Programa muito bom. Fê, muito obrigado pela sua Obrigado participação. você. Espero que você me aceite mais convites para participar. Pare de dizer tantos não. Obrigado, Fê. Obrigado você. Fê, você está em casa, 2 programas na casa, falando muito bem, muito obrigado, sempre participação muito rica. Ricardo, é um prazer estar aqui com você. Você sabe que estar aqui, realmente eu estou em casa, me sinto muito à vontade. E admiro muito você, o trabalho que você fez, toda essa inovação aí do mercado. O mercado que a gente tem hoje é graças à inovação que ele fez. Então, obrigado por ser esse ponto aí de referência para a gente. E você, temos um encontro marcado semana que vem com mais um programa com informações importantes para a gestão do seu condomínio e dos condomínios que você faz a administração. Até semana que vem. Conde TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.